Teste, teste, 1, 2, 3. Agora a porra do cachorro tá latindo de fundo. Puta que pariu, hein? Caralho. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem fala com vocês é Pedro Caetano, dono e criador da Caetano Vision. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Senhoras e senhores, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um artista bastante conceituado, bastante adorado, bastante querido e quisto pela sociedade atual, pelos fãs de música atual e por vários artistas por aí, que virou uma grande referência no hip hop alternativo e contemporâneo como um todo, que até de um certo modo estourou a bolha e que, acho que se não me engano, eu não sei se no final desse ano ou no ano que vem, ele vai ter um show aqui no Brasil pela primeira vez, se não me engano. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre ele, o homem, a lenda, Tyler, The Creator, um artista que vem fazendo um enorme sucesso ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar sobre algo que o Tyler, The Creator faz, que acho que todo artista ele deveria aprender com ele, que é: ok, Pedro, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro como um Tyler, The Creator? Resumo bem porcamente é isso, mas uma das coisas que todo artista tem que aprender com o Tyler é que o Tyler, ele é um artista que ele permite ser original, ele é original, seus trabalhos são originais, tem alma, tem carinho, tem carisma, tem personalidade, tem vários aspectos originais ali, tem muito amor, tem muita coisa daqui de dentro que ele coloca e ele ganha muito dinheiro com isso. Então, para explorar ainda mais isso e vários outros aspectos, senhoras e senhores, eu convido vocês a assistirem o vídeo de hoje e para dar uma força aqui pro canal, poxa, para gravar, para produzir esses vídeos, para trazer novos conteúdos pro canal, tem sido um desafio, ainda mais que eu tô tentando ser mais presente, mais ter uma certa regularidade aqui no canal. Então, se vocês puderem me ajudar dando um like, compartilhando, se inscrevendo no canal e comentando abaixo, cara, isso me ajuda bastante aqui a produzir os vídeos. Então vocês estão me ajudando muito, 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 muito mesmo com a produção desse canal. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre ele, Tyler, The Creator, e o que todo artista deve fazer e aprender, ter em mente para ter o melhor desempenho possível na sua carreira. Senhoras e senhores, eu tô com minha colinha aqui do lado, então eu vou tentar fazer alguns cortes na edição para tentar deixar o vídeo mais dinâmico possível. Então, não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, não sei se esse vídeo vai ficar muito curto, mas eu vou tentar dar um jeito aqui de tentar tornar tudo o mais dinâmico, de forma mais breve, da forma mais simpática e divertida possível para que vocês possam ter o melhor aproveitamento possível no vídeo. Então, ó, todo o apoio que vocês puderem me dar vai me ajudar bastante. Uma das coisas que você precisa ter em mente é que você consegue viver da sua arte. Sim, você consegue viver da sua arte, independente se você mora num país de terceiro mundo, num país de segundo mundo, num país de primeiro mundo, independente da sua realidade, independentemente de qual é o seu contexto social ou o que for. O que você precisa ter em mente é que você precisa ser um bom marqueteiro. Esse é um fato. Você consegue viver da sua arte, você só precisa saber vender ela. Você só precisa achar um público que quer comprar ela. Você só precisa encontrar uma forma de como eu tenho um produto X e como posso fazer esse produto X alcançar o público Y, sendo que minha realidade é diferente. Meu contexto socioeconômico é completamente diferente do que de um país de primeiro mundo. Eu digo isso porque o Tyler, The Creator, ele faz um hip hop experimental. Ele vai por uma linha totalmente diferente do que muitos artistas vão atualmente. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que muitos artistas, às vezes, quando tem uma nova wave, né, uma nova que envolve uma nova personalidade, uma nova estética, um novo conjunto de atributos, né, visuais, geralmente, alguns desses aspectos, uma porcentagem, uma maioria desses aspectos, eles não são vindas do próprio artista, mas sim vem de um produtor, de uma pessoa por trás que incentiva, que vai lá e meio que força isso a acontecer, para meio que forçar isso como se fosse algo natural, mas não é. Agora, diferente no caso do Tyler, o Tyler ele pega e ele vende uma experiência, ele vende uma personalidade, ele vende um trabalho dele da forma mais elegante e interessante possível. Tanto que você vê a estética dele, você vê o charme, você vê os trejeitos e você
é um charme que te conquista, é um charme que chama a sua atenção, é um charme que te deixa deslumbrado, é um charme que você fica interessado mais naquilo. O Tyler, ele conseguiu pegar e vender bem a arte dele. Tanto que ele vendeu bem ao ponto de que, cara, hoje em dia ele tem uma marca de roupa, marca de tênis, fez parceria com várias lojas por aí, fez uma propaganda pra Converse, que pra quem não sabe do Converse é do Chuck Taylor All Stars. Ele tem a marca Le Fleur, que é a marca de roupas dele. Então, olha, é tudo uma questão de como você sabe vender o seu trabalho, como você faz pra você chegar no máximo de pessoas possível, como você vende. Gente, todo mundo começa de um jeito do jeito como pode. Todo mundo começa da forma como consegue. O Tyler ele, primeiramente, ele conseguia. Quando ele transmitia, quando ele compartilhava suas músicas antigamente através do MySpace, antes de ter Facebook, antes de ter todas essas redes sociais, ele pegava suas músicas e compartilhava no MySpace. Atualmente ele também compartilha suas músicas, ele compartilha o seu trabalho, ele usando outros métodos, ele pode chegar usando o Instagram, pode também chegar usando questão de eventos, por exemplo, um evento que ele fez também para promover o novo álbum dele, Don't Tap the Glass, ou Don't Touch the Glass, me fugiu o nome aqui agora, onde ele fez um evento sem celular, seja com cartazes, seja com promoters, seja de diversas formas possíveis. O importante é saber vender o seu trabalho e fazer com que ele chegue no máximo de pessoas possível. Seja você um músico, seja você um fotógrafo, seja você um artista, um desenhista, seja o que for. Você consegue ver do seu trabalho, você consegue ver muito bem. Mas se você não sabe vender bem o seu trabalho, você não consegue chegar o mais longe possível. Você não consegue chegar no seu cliente, você não consegue chegar no seu público. E é aí que você entra no prejuízo e é aí que você acaba se ferrando por conta disso. Aprenda a vender. Aprenda a fazer marketing, aprenda a usar ferramentas digitais ao seu favor. Nós estamos em 2025 indo para 2026. Se você não sabe usar uma IA para trabalhar para você, se você não sabe usar um marketing, se você não sabe usar um design, cara, você está perdendo muito tempo, você está se ferrando e você vai entrar muito no prejuízo por conta disso. Então, tenha isso em mente, senão você vai se prejudicar muito, 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 muito mesmo. E eu não quero, e eu definitivamente eu não quero que você tenha esse prejuízo, e eu não quero que você se encontre nessa situação. Eu quero que você tenha o melhor possível para sua carreira, o melhor possível para sua vida pessoal e profissional. Segunda coisa, pessoal, que vocês precisam ter em mente é que, cara, dê o seu coração em cada projeto que você faz. Seja ele grande, seja pequeno, seja fã dos seus trabalhos. Tenha carinho por cada trabalho seu que você faça. Por que eu digo isso? Porque quando você deposita amor, quando você deposita carinho, quando você deposita paixão aqui de dentro, cara, todo projeto que você vai fazer, ele vai ter uma personalidade, ele vai ter um carinho, ele vai ter uma identidade, ele vai ter um trejeito, ele vai ter um jeito, ele vai ter uma personalidade. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso conquista as pessoas. Quando você faz um projeto com carinho, isso conquista muita gente. Isso faz com que várias pessoas elas vejam um projeto mais como algo autêntico e não algo forçado. Não vê um negócio assim, nossa, não tem identidade, não tem personalidade, não tem uma originalidade, não tem nada presente ali que, nossa, você vê que o cara fala assim, nossa, é ele, não é algo genérico. Tipo assim, nossa, não é uma cópia do Orochinho, não é uma cópia do Bruno Hatak, não é uma cópia do Brochada Sinistra, não é uma cópia do Flow. É um cara autêntico, é um cara original, é um cara que ele tem sua personalidade, ele tem seus trejeitos únicos. Então, isso chama atenção, principalmente nos dias de hoje, aonde, cara, por mais que você tenha muitas pessoas copiando umas às outras, quando você tem um cara, quando você tem uma pessoa que decide fazer algo diferente, quando decide ser uma pessoa mais única, chamativa, extrovertida e tal, essas pessoas acabam chamando atenção e essas pessoas se destacam em minha maioria. No caso, vou dar um exemplo pra você, se você é desenhista, cara, quanto mais único for o seu traço, quanto mais atraente for o seu traço, mais ele vai se destacar e mais ele vai chamar atenção. Cara, o cara que ele tem um traço genérico, por exemplo, assim, nos anos 80, nos anos 90, onde geral copiava o Joey Madureira ou o Jim Lee, cara, esse cara não vai se destacar no mercado. Agora um Alex Ross se destaca no mercado, um Jin Sakai se destaca no mercado, um Frank Miller se destacou no mercado. Eu sei que é um exemplo totalmente diferente, mas isso é só para contextualizar.
Quanto mais autêntico você for, quanto mais originalidade você colocar, mais seus trabalhos vão ter destaque, mais seus trabalhos vão ter carinho e apreço pelas pessoas. As pessoas estão querendo algo original, as pessoas querem uma identidade, as pessoas elas amam algo original, elas amam a estética, as pessoas amam a estética, elas amam a fotografia, elas amam a experiência. Quando você sabe vender a experiência, cara, é a melhor coisa que você pode fazer. Tanto que esse é o próximo tópico. O Tyler, ele faz uma coisa muito inteligente, tanto em seus shows, tanto em seus eventos, tanto em tudo que ele participa, aonde ele pega e ele vende a experiência. Você não tá indo só num show qualquer, você tá indo no show do Tyler, The Creator. Você sabe quem que ele é, você sabe as músicas dele, você conhece o Flower Boy, você conhece o Igor, você conhece o Call Me If You Get Lost, você conhece todos esses aspectos. Ele vende a experiência para você, ele vende o evento que ele participa, ele vende o evento que é dele, ele vende a roupa que é dele, ele vende o perfume, ele vende o calçado, ele vende vários outros aspectos. Ele vende a experiência. Quando você vende a experiência, é aí que você consegue ganhar dinheiro. Porque, cara, é isso que diferencia o seu produto do resto. É aí que você vendendo uma experiência, você consegue separar um relógio qualquer de um Rolex. Ou é que você consegue separar uma camisa qualquer de uma camisa da Polo Wear, da Ralph Lauren, entendeu? Então quando você sabe separar e saber vender essas coisas, você se destaca da maioria do pessoal e você consegue mais atribuir mais valor para você e para sua marca. Então tenha uma noção disso. Quando você consegue vender essa experiência, quando você consegue vender essa estética, quando você consegue vender tudo isso, todo esse conjunto, cara, chama muita atenção e você vai você vai conseguir mais captar mais dinheiro, mais capital para você e para sua conta. Então, tenha uma noção disso, ainda mais se você é artista. Então, tenha uma noção disso, porque esse é um aspecto que vai mudar muito, 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 muito mesmo a sua vida e a sua carreira. Cara, tenha uma noção que criar histórias valem muito, valem ouro, e a experiência, a conexão pessoal, ela vale muito. Ela vale muito, muito, muito mesmo. Os trabalhos do Tyler, eles têm um traço muito único, aonde cada trabalho dele, ele simplesmente ele se abre com a gente através de personas e ele faz uma terapia com a gente, onde ele desabafa e coloca pra fora os momentos que ele tá passando da vida dele. Tanto que não é à toa que cada álbum dele reflete alguma etapa da sua vida. Seja o Igor, na época que ele tava produzindo um álbum, que ele tava tendo na época também, tava se envolvendo também com o filho do Will Smith, né, porque ele tava namorando o Jaden Smith, aí tava tendo todos aqueles negócios de, poxa, romance bissexual e tal. Call Me If You Get Lost, né, porque ele tava fazendo um mochilão pela Europa, na época que ele tava no Chromacopia, onde ele tava se reencontrando na carreira. Então, esses traços, essa terapia é algo muito interessante, porque isso reforça uma espécie de conexão com o público. Isso reflete uma espécie de conexão com o pessoal que você quer alcançar. Se você quer alcançar um pessoal, se você quer alcançar um público, cara, venda a sua história, venda a sua experiência, venda seus sentimentos, venda o que você está passando no momento, porque isso chama atenção, ainda mais principalmente quando você quer vender com a sua imagem. Por exemplo, Ryan Santos, na época que estava ele, o Negão Empurrador e o Pedro aprontando em Barcelona, cara, foi o ápice do canal dele. Foi o ápice. Tanto que, por exemplo, o Gringo Club fez sucesso e quando tinha esse trio Parada Dura, tipo, todo mundo assistia a eles porque, cara, era uma novela, era uma resenha pura. E essa conexão é o que fazia as pessoas terem um carinho por ele. Era uma coisa que fazia as pessoas assistirem um canal. Era uma coisa que fazia esse pessoal ter um apreço por assistir e acompanhar os vídeos do Ryan Santos, do Negão Empurrador e do Pedro. Então, você tendo uma noção do valor dessa conexão, você tendo a noção do peso que isso tem, cara, parabéns. Você conseguiu chegar perto da onde você quer chegar. Você está chegando perto do público que você quer. E você mantendo esse público aqui com você, você vai chegar muito longe. Você vai chegar perto de muitas pessoas que, cara, vão querer acompanhar seu trabalho, vão querer acompanhar seu corre, vão querer ter um apreço por sua pessoa e não vão te ver, tipo, olha só, olha, ele é só um cara que ele grava vídeos pra internet, é tipo assim, poxa, não, é o Pedrão ele é comunicador, o Pedrão ele é influencer, o Pedrão ele conversa, o Pedrão ele tem uma forma de se expressar, esse tipo de coisa. Então, você tendo uma noção disso, cara, isso
já tem um carinho, você já tem uma noção, você já chega num pessoal que, olha, tem um carinho pelo seu trabalho. Então isso que vai te diferenciar ainda mais do pessoal. E isso vai criar novas memórias pro público que vai consumir o seu trabalho. Cara, tem pessoas que, cara, Igor, Flower Boy, Call Me If You Get Lost, Chromacopia, e todos esses álbuns, eles têm um apreço e geram um carinho muito grande para vários ouvintes ao redor do mundo, porque, cara, gera um apreço, tem valor, tem carinho, e tem todos os aspectos bastante interessantes que, olha, mostram que o trabalho desse cara não é genérico, não é desinteressante, não é chato e não é qualquer um que pode replicar. Tem algo único ali que é valorizado, que o público gosta, que as pessoas gostam e que as pessoas querem mais e mais. Tanto que não é à toa que, cara, quando o Tyler fica um tempo sem lançar álbum, os fãs ficam malucos, porque, cara, como assim? Poxa, o cara é uma máquina, o cara só surpreende. Como assim? Tipo, nem que o cara nem mesmo precise ganhar um Grammy. Tipo, foda-se o Grammy, mas, pô, eu quero música nova. E tem gente que quer isso, cara. Tem gente que conseguiu ter esse desejo de mais do Tyler. Então, se você consegue chegar nesse ponto, nesse aspecto, e consegue convencer o pessoal a consumir mais o seu produto, cara, parabéns, você chegou no norte, você conseguiu conquistar muitas coisas por aí. Então, parabéns, você já saiu no norte, mais do que muito artista, mais que muito desenhista, e mais que muita influência que tem por aí. Por mais que seja no comecinho agora, tem uma noção dessa técnica que, cara, essa técnica vai te ajudar muito com seu público, muito com o pessoal e muito com quem você deseja alcançar. É um aspecto bastante interessante que eu recomendo você dar uma olhada, que eu recomendo você reproduzir, que eu recomendo você colocar na prática. Senhoras e senhores, também um outro aspecto que é muito importante realçar aqui, que eu acho que ele tem que ser valorizado, ele tem que ser comentado, é o seguinte, cara, seja autêntico. Principalmente seja autêntico. Eu provavelmente já devo ter falado isso ao longo do vídeo, mas a importância que você tem que ter é que, cara, seja você mesmo. Quando você é você mesmo, você consegue chegar perto de muita gente, você consegue conquistar muita gente, você consegue chegar perto de uma grande quantidade de pessoas possível que, cara, vão se apaixonar e vão se afeiçoar por sua pessoa. Só lembrando nisso, porque, cara, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas, elas querem ser o que não são, ou elas querem replicar o que já funciona. Assim, dependendo do caso, dependendo da situação, dependendo do nicho que você se encontra, até que faz sentido você meio que copiar e colar ser outra pessoa. Mas para quem é artista, o conjunto de você ser original vale muito. Você se diferencia muito do seu público. Você se diferencia muito dos outros artistas por aí e você chama muita atenção do pessoal. Isso é um aspecto muito interessante, isso é um aspecto muito legal, isso é um aspecto muito bacana, isso é um aspecto que eu realmente valorizo e, cara, deve ser valorizado pelo grande público afora. Quando você sabe vender esse fator único, essa estética, essa personalidade, isso é que vai te diferenciar muito do pessoal que está ao redor. Isso vai te diferenciar muito da massa. Isso vai te diferenciar muito da maioria das pessoas. Isso é um aspecto muito interessante que você deve ter isso em mente. Porque tendo isso em mente, você se destaca da maioria das pessoas. Não só como uma pessoa, não só como profissional, mas como influenciador, como músico, como artista. E isso é um aspecto muito bom que você tem que valorizar. Porque valorizando isso, você tem uma noção do que está ao seu favor. Você tem uma noção do o que está à sua disposição. E, cara, tendo isso em mente, você já vai na frente de muita gente por aí. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é o que você tem que valorizar muito bem. O Tyler, The Creator, ele é um dos rappers mais bem-quistos e adorados na atualidade. Ele é um cara que ele faz um trabalho surpreendente. Ele é um cara que ele só alavancando com a carreira dele. Ele é um cantor, ele é um cantor, um artista, um produtor muito quisto, tanto pelo público da geração Z, quanto até mesmo pelas gerações anteriores que, cara, veem o trabalho dele, tem um certo carinho, tem um certo apreço. Ele é um cara que ele consegue ter uma puta de uma carreira foda e ter vários trabalhos originais de respeito e carinho. Aonde, cara, depois de Flower Boy, tudo que foi pra frente foi benquisto, foi amado e foi aclamado pelo público e pela mídia especializada.
O Tyler, The Creator, ele é basicamente um dos rappers que vão ter, cara, vão ter uma das carreiras mais promissoras presentes na arte. Sinceramente isso. É só sucesso atrás de sucesso, atrás de sucesso, atrás de sucesso. Poxa, Pedro, mas antes do Flower Boy, na época do Goblin, ele fazia algumas besteiras, ele tinha alguns comentários e tal. Poxa, ele falava muita besteira, ele tinha meio que um comportamento meio duvidoso, essas coisas. Concordo. Não vou mentir, eu realmente concordo com sua pessoa. Mas, cara, tenha noção que todo esse aspecto, ele meio que ele mudou com o tempo. Ele ainda mantém esse lado brincalhão, esse lado zoeiro, esse lado mais extrovertido, mas ele deu uma amadurecida na sua pessoa, na sua índole, na sua cabeça, nos seus pensamentos e tudo isso como um todo. Ele amadureceu. E esse amadurecimento você vê nos trabalhos dele. Tanto que hoje em dia não é difícil você. Não, minto. É difícil você encontrar algum trabalho dele polêmico atualmente. Você não encontra polêmicas do Tyler. Você só encontra polêmicas do passado. Mas atualmente você não encontra polêmicas, uma treta pesada, algum escândalo, coisas do tipo. Você não encontra nada disso. Diferente de alguns certos outros músicos por aí. Mas ele tem uma das carreiras mais promissoras presentes no ramo da música. E aquilo ali é uma carreira que você tem que estudar e que você tem que não admirar, mas você tem que estudar e observar aquilo ali de uma forma inteligente. Não só como um consumidor médio, mas como uma pessoa que quer ver aquilo ali de uma forma que pode agregar para sua vida pessoal. Porque, cara, quando você tem esse estilo, quando você tem a sua estética, quando você tem a sua personalidade, você chega longe. E você sabendo usar isso a seu favor, você chega em muita gente por aí. E isso é algo que se diferencia da maioria da população. Isso é o que te diferencia da maioria das pessoas. E é isso que te dá mais charme, mais uniquidade. Não sei nem se existe essa palavra, mas tudo bem. É isso que te diferencia da maioria das pessoas. Então você tendo uma noção disso, você já pelo menos você consegue já adiantar a sua vida, você já consegue adiantar a sua carreira e você consegue se destacar da maioria das pessoas. E o destaque é importante, porque é isso que vai te separar de você da rapa, de você do resto, de você da maioria. Então, tendo uma noção disso, você se destaca muito, 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 muito mesmo do povão, você se destaca muito da maioria e você consegue desfrutar muito bem de uma carreira que só te deslanchar e vai te colocar aonde você quer, com a vida que você quer e com o estilo confortável que você merece. Então, tendo uma noção disso, você se destaca da grande maioria das pessoas. Mas é isso, senhoras e senhores, muito obrigado pelo vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho longo, não sei como é que vai ficar na edição, mas é um vídeo sobre um tópico um pouco diferente do canal, mas que eu gostaria muito de comentar, porque eu gosto de consumir muito os álbuns do Tyler, The Creator, e, cara, são álbuns que eu gosto muito, 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 muito mesmo, e que, cara, é um dos meus artistas mais favoritos na contemporaneidade, por conta dos seus traços, seus trejeitos, a personalidade que ele põe no seu trabalho, e da forma como ele vende uma estética que conversa muito com a geração Z, que, cara, basicamente quando a gente tiver nossos 40, 50, 60 anos, a gente vai lembrar da nossa juventude, dos nossos 20, dos nossos 18, dos nossos 16 anos, com muito carinho, com muito amor, e, cara, a gente vai olhar aquilo ali com muita compaixão e a gente vai olhar com a estética que a gente tá vendo hoje em dia. A gente vai olhar aquilo ali com muito charme, com muita alegria e com muita diversão e com muito carinho. Senhoras e senhores, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito mesmo do conteúdo que eu tô trazendo aqui pro canal, conteúdo diferente, mas eu tô explorando vários assuntos aqui para alcançar o máximo de pessoas possível, para atrair novas pessoas e trazer um novo conteúdo novo pro canal. Então, senhoras e senhores, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, dá um like, compartilha, comenta, principalmente comenta no vídeo, porque isso ajuda muito a mostrar pro YouTube que, olha só, você tá interessado no vídeo, você gostou do vídeo, e isso vai fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas aqui ao longo da plataforma. Você fazendo isso, você me ajuda, você ajuda o canal e você mantém todo esse projeto de pé. Senhoras e senhores, meu nome é Pedro Caetano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, nos vemos na próxima e até logo.